vender camisa do Warriors, para vender camisa do não sei quem, para vender boné não sei de quem. Essa é a intenção que está por trás de tudo isso. Me desculpem, uma grande mentira. Uma grande mentira que está se implantando aqui no Brasil. Como é uma grande mentira nós acreditarmos que a NBA é modelo para o nosso basquete. Termina um jogo da NBA, que exemplo que eles dão para os nossos garotos? Cada um sai para um lado, ninguém se cumprimenta. O cara cai no chão, o adversário passa por cima dele, não está nem aí se o cara se machucou ou não. Isso é exemplo? Aí todo mundo quer ser o Michael Jordan. Você pega essa música, nós vimos lá no festival, né? O pessoal que apitou lá. Molequinho tudo. Não sabia nem bater bola, não sabia nem andar. Mas, com a camisa do Stephen Curry, com a camisa. Pergunta se ele conhece algum jogador brasileiro. Pergunta se ele conhece alguma jogadora brasileira. Infelizmente tem um contexto, né? Que cria todo esse tipo de. Só para. Desculpa, eu estou primeiro. Quem do levantou primeiro? Vai lá. Trabalhar essa parte multilateral é difícil para os alunos, né? Porque assim, o ano passado, na modalidade de handebol, a gente só tinha trabalhado, na verdade, não especificamente com a sétima e oitava anos, durante o ano, o handebol. Falei assim, vamos fazer o time então, já que está tendo o índice municipal na prefeitura, né? Vamos fazer, vocês querem ir? Vamos, professor, a gente nunca foi, certo? Mas a gente não treinou, os outros times tudo tem treino, tudo participa de treino, tudo bem. Só que não tem problema, vocês não querem conhecer, vocês não conheceram o céu, vocês não saíram da escola, vamos lá conhecer. Beleza, essa parte é tudo bonitinho. Quando chega lá, você chega com os times que estão treinando há muito tempo, desde fevereiro eles estão treinando. E técnico gritando, não, vamos pra cima, vamos fazer jogada tal, vamos marcação tal, vamos pressão, 3-1, 5-1. Chega lá e eles ficam abismados. E aí é uma cultura do brasileiro querer ganhar, né? Então, a princípio, quando nós perdemos todos, eu falei com os meus alunos assim, nós somos campeões em perder. Mas isso não é ruim. Eu falei, ruim sabe o que é para vocês? Vocês perderem hoje e não quererem melhorar para outro dia, né? Então, o que acontece? Esse ano foi o primeiro ano, nós não tivemos específico treinamento de handebol. Nós tivemos entre as aulas, nós estamos no terceiro trimestre. O ano que vem, nós podemos fazer uma equipe de iniciação, né? Como a gente trabalhou multilateral, e começar a trabalhar algumas coisas específicas, né? Então, esse treinamento multilateral é até difícil para os alunos quanto para os pais, né? Que tem a pressão de querer ganhar e querer não ganhar. Mas no ano seguinte, que foi esse ano, eles estavam todos motivados para treinar, né? Foi uma iniciação bem legal. Muito bom. Inclusive, né, antes que também rotulem que a gente é contra a competição, a gente não é. A competição ela tem que fazer parte do processo. Mas da mesma maneira que eu falei anteriormente, ela tem que ser um meio para desenvolver aquela criança, aquele jovem, não um fim nela própria. E às vezes a gente escolhe mal as competições que a gente vai participar, já sabendo que aquela competição ela não serve como um meio, ela já foi delineada como um outro fim, que você às vezes vai submeter os seus atletas, né, a um contexto que é discrepante em relação ao modelo que você está seguindo, né? Então às vezes é interessante a gente ter aí, né, uma possibilidade de competições que se encaixem mais nessa dinâmica da preparação multilateral também, né? A gente sabe, tem competições que têm um viés totalmente equivocado. Lembrando sempre que quem faz esse viés não é a criança, é o adulto, né? As regras do jogo, quem faz também são as federações, confederações, a liga, né? Eu acompanho um pouco a Federação Paulista de Futsal, existem algumas regras que foram colocadas para as categorias infantis, mas é aquilo que a gente estava falando. Tem treinador que usa a cabeça para encontrar um caminho para burlar aquela regra que era para proteger a formação, né? Então a gente tem problemas aí, acho que só a partir de momentos como esse que a gente tem nessa manhã, etc., que a gente tem a chance de gradualmente mudar aquilo que acontece no dia a dia, de multiplicar isso, né? Tinha uma pergunta lá, se não me engano. Eu vou fazer uma consideração
consideração, esse ambiente que nós estamos aqui é muito importante, porque a gente faz uma crítica, mas não uma crítica no sentido de falar mal, mas tirar a camisa das equipes, dos projetos, da paixão pelo basquete, e ver o que realmente acontece na prática, que é uma das funções do ambiente acadêmico, né? Analisar, ter o foco que precisa de ser estudado. E então, assim, o professor Dante, o professor Márcio, citando a questão da especialização, o professor falou uma coisa muito importante, né? Que acontece na prática, na vida do treinador. Então, assim, um ponto que eu queria colocar sobre a premiação das crianças de 12, 13 anos na federação, é um ambiente que a gente pode expor algumas coisas, talvez no ambiente mais de trabalho a gente não entre muito nesses detalhes, mas no final de cada partida, o treinador indica qual é o melhor do outro time. E o treinador do outro time indica qual é o melhor do seu time. Se eu quero que o meu atleta seja o melhor, por que eu vou indicar o melhor do outro time? Então, assim, olha só o que acontece no nosso meio. Se o professor tem uma má intenção, o número 10 foi o melhor, mas eu vou colocar na súmula que foi o número 4. E o outro, talvez ingenuamente, vai indicar o meu 10. E no final das contas, na hora de anunciar, ninguém entende por que fulano ganhou. Então, assim, está acontecendo e na hora de decidir, que essa é a forma de decidir o melhor jogador, antes de decidir se vai ter, como o professor falou, eu não concordo que tenha. Foi decidido que vai ter. E agora como que vai ser o treinador que vai indicar? Então, assim, além de ter decidido de maneira equivocada, de ter premiação para sub-12, sub-13, foi decidido a forma também equivocada. Piorou mais a situação, porque vai tomar com treinadores que terão esse tipo de atitude, né? Sim, infelizmente. Então, assim, é um ambiente que a gente precisa expor essas coisas, né? E levar para os ambientes que realmente vai ter a martelada, né? Para ver se o que vai ser ou não, o que é que não vai. É importante que você comentou, né, quando a gente se despe, né, da camisa, do clube, da instituição, etc., o basquete cresce. Quando a gente age dessa forma, o basquete perde e todo mundo perde. Né? A modalidade ela vai continuar no mesmo patamar que ela está. Se todo mundo conseguir, né, deixar de lado essas questões e pensar no basquete, ele como um todo vai crescer e todos vão se beneficiar. Não somente os atletas que serão formados, mas todo mundo que vive do basquete. Então, às vezes, esse tipo de atitude sabota a evolução do basquete. Né? Então, para a gente tentar seguir, como o Dante falou, né, a gente tem aí vários assuntos que são todos importantes, a gente fez algumas escolhas, né? E às vezes a gente tem que seguir, né? Embora tudo que esteja acontecendo aqui, às vezes seja mais importante até que o número de slides que eu tenho aqui para apresentar. Quantos são hoje? 800? Às vezes porque na aula de pós-graduação ele bota lá, você olha embaixo e fala, não, um dia só não vai dar tempo, isso é uma semana. Geralmente é 350. 350, mas quanto ela? Aqui são considerações que já foram feitas, né? Então a gente veio dialogando aqui sobre as provocações, né, que a gente estava fazendo e já foram feitas considerações, né, sobre a importância de respeitar as fases motoras, né? Aqui fica muito claro que o estágio de utilização permanente é de 14 anos para cima e que antes a gente tem fases motoras bastante importantes que se a gente queimar, a gente compromete justamente esse estágio. A gente pode até ter um desempenho rápido, né? A gente ganha de um lado e a gente pode perder do outro, que é na questão do repertório motor. Né? Então, esse é um referencial do Belarru, que é um clássico na área de educação física. Quem fez a graduação em educação física, a maioria deve ter ouvido falar a respeito desse referencial. E é um livro que ele está em acordo com a teoria do treinamento a longo prazo. Tem gente que olha para essa ampulheta e fala, não, daqui não serve para atleta, isso daqui é para o cidadão comum. Atleta tem que começar a treinar cedo, que nem a gente estava falando antes. E aí, dentro do que a gente faz aqui na universidade, a gente vai buscar, né? Pô, será que essa ampulheta realmente não serve para o atleta? Vamos ver quem trabalha com treinamento, ali aquela sigla ali, ó, etapas do TLP, etapas do treinamento a longo prazo na literatura internacional. Então, eu peguei ali um livro da área de desenvolvimento motor, que é o do Belarru, que defende que a especialização seja 14 anos para cima.
principalmente nas modalidades coletivas, no atletismo, né? Ginástica é um pouco mais cedo, natação é um pouco mais cedo, tênis é um pouco mais cedo, porém a maioria das outras modalidades, na qual inclusive o basquete se inclui, o ideal é especializar de fato a partir dos 14, né? E aí tem gente que fala, não, mas isso daí não tem nada a ver com treinamento. Então vamos ver o que diz autores da área de treinamento, né? Então a gente tem aqui literatura alemã, literatura russa, literatura canadense. São grandes escolas da área do treinamento esportivo. O Canadá é potência olímpica em esportes de inverno, a Rússia tem toda uma história, né, em Olimpíadas, né? A Alemanha, antiga República Democrática Alemã, etc. Enfim, foi pegar referências extremas da área do treinamento. E veja que todos, independente do número de etapas, às vezes varia de linguagem, né, canadense para russa, para alemã, varia o número de etapas. Mas quando a gente olha as primeiras etapas, todas elas tendem a ser de uma preparação preliminar, multilateral, formação básica geral. Ninguém começa por especialização esportiva precoce. Todos começam por um programa multilateral. Pode até mudar o termo, né? Cada pai dá o nome para o seu filho, cada pai dá o nome para a sua teoria, né? Porém, todas as etapas iniciais, vejam, tendem a ser de um trabalho multilateral, que também está em concordância com a teoria do desenvolvimento motor, né? Aí na literatura nacional, então a gente pegou aqui um exemplo, tem outros exemplos, a gente selecionou 2, Greco e Gomes, várias fases, vejam que as iniciais tendem a ser sempre multilaterais. Para o grego ele chama de universal, né? Aqui é preparação preliminar, né? Especialização inicial, que ainda não é uma especialização precoce. Então não tem nenhum lugar que sustente a ideia que a gente tem que iniciar com especialização precoce. Só que muitas vezes quando alguém nos questiona, quando uma família nos questiona, quando um diretor que não sabe nada nos questiona, a gente não consegue reunir argumentos para convencê-los do contrário. Fica a palavra deles contra a nossa, e a nossa sempre ao lado mais fraco da corda. Mas também é fraco porque a gente não reúne argumentos, né? A gente precisa melhorar nesse sentido, senão sempre a gente vai perder. Sempre quem tiver a melhor desenvoltura ali, né, na conversação vai levar vantagem, ou quem tiver o cargo mais superior vai levar vantagem. Está na hora de a gente reverter isso. Com argumentos a gente conseguir convencer as pessoas. Ela vai olhar para você e vai falar, pô, esse cara aqui me deu uma aula agora. Eu preciso ouvir mais ele, né? Preciso dar tempo para o trabalho dele, né? A gente tem que ocupar o nosso espaço de uma maneira fundamentada. Se a gente não faz isso, fica no limbo. Ou alguém muito menos competente vai ocupar aquele espaço, né? Em síntese, todos esses autores respeitam essa ideia, né? Que a gente tem aqui mais ou menos até 14 anos de desenvolvimento multilateral, 16 a 18 anos mais ou menos o treinamento especializado, e lá em cima então o alto nível, né? Ainda nessa perspectiva, tem gente que pergunta, mas poxa, só vou trabalhar com multilateral, não vou dar nada de específico? Então aqui é uma ideia de que mesmo enquanto eu estou trabalhando o conteúdo multilateral, é óbvio que eu vou ter parcelas desse conteúdo que serão específicas. Então, haverá uma sobreposição de conteúdos no planejamento do meu treinamento. Não é 8 ou 80. O que muda é a proporção, o percentual de trabalho, de tarefas e gestos, né, multilaterais que eu vou incluir e específicos, né? À medida que vai evoluindo na escala do tempo, esse trabalho tende a ficar mais específico e começa mais multilateral. Então, esse desenho esquemático permitiria a gente ter o seguinte modelo, né? Multilateral até 14 anos, tá? Iniciação 6 a 10 anos, pode começar mais cedo? Pode, a gente deu exemplos aqui. O CAD no Pinheiros começa aos 3 anos,
lá na Hebraica começa aos 2 anos com uma outra característica, ela já é um start, né? da inserção da criança dentro do movimento esportivo, né? Então ali é a iniciação, que é um período pré-pubertário, né? Isso é importante a gente considerar. Até aqui, o ritmo de crescimento e maturação é muito semelhante entre as crianças e é gradual também, não é acelerado. Por isso que esse momento é um momento ótimo para trabalhar o repertório motor, porque a criança está crescendo, mas ela está crescendo lentamente. Toda criança que está crescendo lentamente torna o período sensível para a aprendizagem das habilidades motoras, porque ela está acostumada com o seu peso, ela está acostumada com a sua estatura, ela está acostumada com as suas dimensões corporais, né, com a sua envergadura, né, com o seu comprimento de membros, com a sua força, com a sua velocidade, ela está acostumada, porque aqui o desenvolvimento é gradual. Quando eu insiro um novo aprendizado, se eu já estou acostumado com as minhas dimensões e com a minha relação dessas dimensões com o espaço, quando eu insiro uma habilidade nova, eu tendo a me apropriar melhor dessa habilidade nova. Ou seja, é um período ótimo para aprender habilidades motoras. É um período excelente. Por isso que quando a gente queima essa etapa, fazendo a especialização precoce, a gente está perdendo o momento que seria mais sensível da vida para trabalhar o repertório motor. Na fase seguinte, o ritmo já não é tão lento. O ritmo de crescimento tende a aumentar na puberdade. E aí, momentaneamente, alguns jovens perdem até a noção da sua força, da sua velocidade, da sua agilidade, né? Ficam momentaneamente, às vezes até descoordenados, embora maiores. Esse é um momento de turbulência, onde aprender uma habilidade nova pode ser mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Então eu tenho que, dentro de uma lógica fundamentada em argumentos que a gente já inseriu aqui hoje, entender que esse é o melhor momento da vida para trabalhar o repertório motor. Se eu deixo para fazer isso aqui, fica tudo mais complicado, né? Então, aqui é um momento sensível da vida, é um momento ótimo para repertório motor, porque a criança está crescendo num ritmo lento. Tem adolescente que ganha 20 centímetros em um ano. Momentaneamente, ele fica meio desengonçado às vezes. Você fala, pô, agora que cresceu, ele perdeu a mão, né? Porque as alavancas corporais mudaram, ele precisa de tempo para se reencontrar com ele mesmo. Já naquela fase inicial, isso não acontece, né? Então, por isso que ela é ótima para o desenvolvimento das habilidades motoras. E aí, aqui você já entraria na formação esportiva. Então, você trabalha aqui com o repertório motor e você está capacitando ele para chegar aqui na formação esportiva. Ou seja, esse jovem ele já chega aqui sabendo combinar as habilidades básicas. E aí ele tende a dar um salto de desempenho aqui, porque ele já adquiriu essas habilidades anteriormente, né? Aí do lado de cá, a especialização. Já é um momento de pós-puberdade, né? E aqui é a fase adulta, que seria o treinamento de alto desempenho. Então esse é um modelo estático, mas que se aplica à maioria das modalidades esportivas e que respeita todos os referenciais anteriores que a gente citou aqui, seja da teoria do treinamento a longo prazo, na literatura nacional, internacional, e também as teorias de desenvolvimento motor, todas estão respeitadas aqui. Então não tem motivo para fazer algo diferente disso, né? Mas mesmo assim as pessoas insistem. Aqui, o que acontece na prática? Aqui seria o modelo ideal, né? Formação geral, formação básica, específica, alto nível. Aqui é o que acontece na prática. Infelizmente, a gente está perdendo muito tempo lá na base. Hoje a criança ela não começa tão cedo, aí começa às vezes tardiamente, aí a fase geral ainda fica sobreposta com a básica, que sobrepõe com a específica, ou seja, a gente acaba tendo que trabalhar mais conteúdo em menos tempo. Porque, infelizmente, as crianças não estão tendo essas oportunidades de iniciarem cedo. Não especializar cedo, mas iniciar cedo. Ah, é muito bacana que o Pinheiros e a Hebraica tenham, mas é um clube privado que poucos têm acesso.
Se a gente sair Brasil afora, onde crianças de 4, 5, 6, 7 anos estão com oportunidades, né, acessíveis democraticamente para ter esse trabalho de iniciação esportiva. Então, existe aí uma vez até me entrevistaram lá na rádio, eu chamei de volume morto da iniciação esportiva. Para a gente chegar no mínimo, ainda falta muito para chegar no volume morto. Quanto mais para avançar. Por outro lado, é sinal que a nossa área ela é muito importante e que a gente precisa criar espaços, projetos, né, dentro dos centros esportivos, municipais, enfim. A gente tem que encontrar soluções para colocar essa molecada num processo de iniciação esportiva. Do contrário, as crianças que a gente recebe na escolinha de basquete chegam muito desprovidas das habilidades que seriam necessárias. E aí a gente vai ter que gastar tempo e vamos ter, consequentemente, menos tempo para trabalhar com mais conteúdo, que é o que está acontecendo. Quem é mais antigo no basquetebol, sem dúvida, enxerga isso com nitidez. As crianças de 10 anos hoje são diferentes das crianças de 10 anos há 20, 30 anos atrás. Elas chegam com uma bagagem motora diferente hoje. É porque já começa na base, né? Já começa Onde na estão base. as aulas de educação física? Também. A própria educação física curricular se perdeu também, né? Então aí é uma soma de fatores. Quando existe, está muito voltada